unem. Hoje em dia não. Hoje em dia não mais casamento. Já falamos no bloco anterior disso. bloco anterior. Pois é. Mas elas se unem pelos mais diversos motivos e resolvem ter prole. Por adoção, ou prole biológica, não é? Seja ela de que tipo for. Muito bem. A própria Constituição diz que os pais são responsáveis. Lá a Constituição fala que os pais são, artigo 229, os pais são responsáveis pela educação, criação e sustento dos filhos. Não é? Então, como é que nós vamos nos incumbir desse dever, não é? Moral, legal? Ora, nós dois vamos lutar juntos para isso. Esse é o perfeito compartilhamento. A guarda compartilhada como ideal é esta. É aquela das pessoas unidas e que estão andando no mesmo sentido e que vão compartilhar direitos e obrigações em relação àqueles que dependem dele, para chegarem a um fim comum. Esse é o compartilhamento perfeito. Muito bem. Aí brigam, chegam em juízo e alguém fala para eles que é possível continuarem compartilhando. É possível. Assim como é possível reconstituir o casamento. Não é? É possível. As pessoas se separam e podem chegar ao juiz num determinado momento e falar, nós vamos nos unir novamente. E o juiz diz, bom, então está aqui, leia-se como se não tivessem se separado. Não é? Não é possível? Então tudo é possível. Agora, entre o que é possível e o que efetivamente acontece, há uma distância. Então, quando se chega e fala assim, compartilhamento, olha, eu quero compartilhar. Eu quero continuar imitando aquilo que eu fazia quando estava junto. Quando éramos uma família só. Não é? Mas só que agora são duas famílias. Às vezes se uniu a família do ex adquire-se do homem e a família da mulher. O homem pode casar ou não, a mulher pode casar ou não. Naquele momento em que eles estão se separando, estão compartilhando, estão falando, olha, tudo vai continuar como era. Isso não é mentira, isso é uma mentira, não continua como era. A primeira coisa que acontece é que de uma família viraram duas, já não é a mesma coisa. Não é? Então, este novo compartilhamento é artificial. Não é o compartilhamento próprio da família. Ora, como artificial, um coração artificial tem desvantagens? Muitas. Uma mão implantada, artificial, ela é um arremedo de mão. O coração, uma válvula, ela tem a sua vida útil. Então, as vicissitudes que nascem da imitação, elas têm que ser enfrentadas. Então, o magistrado não pode chegar, acolher e falar, olha, vai tudo continuar como era, e simplesmente dizer, tá bom, vou homologar isso. Vocês estão dizendo perante mim que tudo continua como era. E eu vou aceitar, não pode. Por quê? Porque a lei também impõe ao judiciário, ao magistrado, ao promotor que estão ali, a obrigação de velar porque aquela família se reestruture de forma lógica e producente. E para isto é necessário o quê? Regra. É como nós estávamos conversando antes de começar o programa, né? De manhã, eu estava falando a você, de manhã quando você acorda, você está sob leis. Nós não vivemos num Estado de Direito? No Estado de Direito. Então, nós estamos sob leis. Você não vai lá chegar e falar, olha, hoje eu tenho o que fazer de acordo com o código tal, o artigo tal do código tal. Não, você vai viver sua vida. E você tem uma noção do que é certo. Não é? Mas se houver algum problema, você bater em alguém no seu carro, bater em alguém, você causar um dano, aí a lei vai dizer, olha, você tem que indenizar ou não, não é? Muito bem. A família com a separação levou uma trombada. Precisa uma regra. Olha, tudo como antes, vamos consertar o carro e vai ficar novinho. Tá bom. Só que, e se não ficar? E o custo disso? Vamos regrar. O regramento qual é? É uma separação, que no caso, porque tem essa lei nova que
eles podem ir a cartório e fazer a separação. Só que se houver filhos, não pode. Por quê? Porque o Estado continua colocando a mão naquele relacionamento para proteger. Aquele interesse maior. O que é o interesse maior? É o dos filhos, é o da criança. O ECA fala. A criança é sujeito de direito, não é mais um objeto da relação. Fala, nós vamos separar, tem um acessório aqui, guarda de filhos. Não. Você fica com os discos antigos que eu fico com o filho. Então, é assim, você tem que atentar para que ali há um direito sensibilíssimo, não é? E que precisa um mínimo de sustentabilidade. Qual é a sustentabilidade? É a norma jurídica. No caso das partes, o que é a norma jurídica? É um acordo bem feito que tenha regramento mínimo para o caso de ser necessário. Então, vamos aceitar, eu acho que a guarda compartilhada não precisa de um projeto, aliás, nós temos um projeto aí, né? Não sei se vai dar tempo de falar, mas tem um projeto, mau projeto, desnecessário, porque o nosso sistema jurídico não prescinde de qualquer autorização para que a guarda compartilhada exista como intenção, e é assim que ela deve ser posta. Num acordo, o casal manifesta a intenção da guarda compartilhada. Queremos viver desta forma. Queremos continuar imitando o que era antes. Pensando no bem do filho. Que é sempre o... E o Estado não vai se imiscuir nisso. Se os senhores conseguirem fazer funcionar, ótimo. Porém, caso não consigam, há um regramento. O menino ou a menina morará com quem? Pagar a faculdade ou a escola. Os alimentos, quais são as despesas da criança? Tais. Quem arcará com quais despesas? Por quê? Se o compartilhamento, que é aquele contato diário que já não funciona, por isso separado, mas vamos imaginar que vai funcionar. Se o contato diário funcionar, ótimo, aquilo é uma norma que vai dormir no processo. Que bom que nem se utiliza. E ninguém vai lembrar dela. Jamais. E nem o juiz vai lá bater na porta da pessoa, olha, vocês estão fazendo como vocês estão... Não. Está funcionando? Ótimo. Porém, no momento em que houver um problema, a parte vai lá no processo, se for lá, a guarda será compartilhada? Ela vai falar, puxa, mas e agora? O juiz vai falar, e agora? Agora você entra com outro processo. Porque para a senhora regrar a guarda, para a senhora estabelecer alimentos, para o senhor estabelecer a guarda. A criança, né? E a criança volta no redemoinho de problemas. Não se quer tirar o brilho da intenção maior. Ela engloba, a guarda compartilhada é o mais. Porém, ela não serve como normatização. Ela não serve para o processo. Doutor José Carlos, foi um prazer muito grande. Eu é que agradeço. Infelizmente, é escasso. Eu gosto muito do tema. Eu gostaria de lançar aí o convite para o senhor para pelo menos mais 2 programas, porque tem temas palpitantes do direito de família e que precisam ser desmistificados tão bem quanto esse da guarda compartilhada que o senhor nos ajudou hoje. Eu agradeço mais uma vez e estamos à disposição aí para poder conversar aqui com os amigos e poder, um pouquinho que seja, né, contribuir, como eu disse, para que a pessoa que está lá em casa encontre as soluções para a vida dela. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.